de apenas 4 horas. São convidados desta Hora Económica Henrique Neto e Guilherme de Oliveira Martins. Muito boa noite aos dois. Henrique Neto, chegou o momento do investimento, foi assim que o Ministro das Finanças, mais otimista do que é habitual, se referiu aos jornalistas que o estavam a ver e aos portugueses que estavam a acompanhar em direto. As medidas apresentadas garantem que chegou o momento do investimento? Ele diz que sim. Eu diria que chegou tarde, supondo que chegou. E o que é mais espantoso é de que o Ministro tenha dado a ideia de que era preciso eram precisos estes 2 anos digamos, de equilíbrio das contas públicas para pensar no crescimento. Não é, porque se o Estado continua a não ter dinheiro, agora, como para incentivar ou para dinamizar a economia, como não tinha há 2 anos. Ou, digamos, as medidas que foram apresentadas não são medidas que vão onerar o orçamento do Estado. Logo, podiam ser tomadas há 2 anos como agora. Sei lá, a ideia do crédito fiscal? Ou do crédito fiscal, ou a ideia de ter um gabinete digamos, de ajuda aos investidores, nomeadamente estrangeiros, em Portugal. Não são questões que tivessem que esperar 2 anos para serem implementadas. Nenhuma, verdadeiramente, das medidas da estratégia para a reindustrialização do Ministério da Economia são dependentes do Orçamento de Estado. Não está lá nenhuma que nessas condições logo poderiam ter sido assumidas há 2 anos. Portanto, essa é a primeira reação, pelo menos é a minha primeira reação. A segunda é que é evidente que mais vale tarde que nunca, e é evidente que algumas das medidas, ou pelo menos a intenção, porque é de uma intenção que se trata para já, são positivas, e eu espero que o Governo clarifique rapidamente, e o Ministério das Finanças clarifique rapidamente aquilo que não disse durante esta conferência de imprensa, que foi muito. E eu, sinceramente, detesto que se faça um alarde tão grande de umas decisões, mas que depois, ou por vontade, ou por outra razão qualquer, se escamoteia as informações vitais, não é? Ou que se deixe para uma prática que, conhecendo o Estado português, sabemos que é sempre uma prática defeituosa. Porque, por exemplo, dizer que os incentivos em sede de IRC para os investimentos serão para investimentos significativos, que foi a palavra utilizada. Ele coloca um valor, é investimentos a partir de 5 milhões de euros. A partir de 5 milhões de euros. Mas ele falou de investimentos significativos. Eu fiquei sem saber depois, qual era o valor, 1 milhão, 5, 10, 20. Pronto, se está fixado, já retira essa crítica. Em qualquer dos casos, é positivo. Esperamos que o Governo, esperamos todos, estou certo, que o Governo finalmente tenha capacidade para pôr a mexer isso rapidamente. Guilherme, e olhando justamente pegando nesta questão dos investimentos significativos, investimentos a partir de 5 milhões de euros para usufruírem deste crédito fiscal que pode ir até 7,5%. Ora, se o problema das empresas em Portugal é das pequenas e médias empresas, começar nos 5 milhões de euros não deixa de fora aquilo que seria mais essencial nesta altura para criar emprego. Bem, em primeiro lugar, acho que quando nós falamos em todas estas medidas, na apresentação destas medidas, só poderemos falar em concreto quando forem apresentadas, quando a proposta for apresentada no Parlamento. Portanto, até lá, nós desde, pelo menos, a decisão do Tribunal Constitucional, estamos à espera, semana após semana, estamos à espera que, em nome da consistência das instituições, o Governo apresente algo no Parlamento, ou que não apresentou. Portanto, é este primeiro aspecto. Mas, de facto, a mensagem fundamental para o investidor é muito confusa. O investidor está muito baralhado e ficará muito baralhado. Porquê? Vou explicar. É que nós, atualmente, já temos 2 regimes em vigor, 2 regimes de apoio ao investimento. Em primeiro lugar, um regime até 5 milhões de euros, de investimento até 5 milhões de euros, que se chama o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento, que é um regime automático que vem conceder um crédito de imposto em sede de IRC até 10%.
E depois temos, a partir dos 5 milhões, temos um regime fiscal de apoio ao investimento contratual, que é negociado pela AICEP e pelo IAPMEI, junto com o Ministro das Finanças, e, portanto, concedendo assim apoio ao investidor. Basicamente, se nós tivermos, e de acordo com a proposta de hoje e de acordo com aquilo que resulta do comunicado do Conselho de Ministros e da Conferência de Imprensa, o que nós vamos ter é um terceiro regime. E um terceiro regime que, à partida, eu não consigo perceber qual é que é a mais-valia que traz em face dos dois regimes anteriores. Fica a sensação anteriores. que foi uma montanha que pariu um rato, porque passámos todo o dia um pouco à espera desta comunicação ao país de Álvaro Santos Pereira e de Vítor Gaspar. Se a altura é de investir, o investidor quer ter certezas e quer ter a certeza de que vai conseguir, com sucesso, ter uma redução no IRC. O que nós temos é que, ao mesmo tempo que hoje foi apresentada esta medida, já na semana anterior foram desvendados alguns dos resultados do que é que pode ser esta reforma do IRC. A reforma do IRC, desejavelmente para o investidor, seria a redução de taxa. E bastaria haver uma redução de taxa da taxa estatutária, diminuir a taxa de 25% para 20%, para 10%, o que seja. Isso seria absolutamente claro para o investidor. Fazê-lo através deste mecanismo de crédito fiscal vamos cá ver, eu conheço bem como é que funciona este regime do crédito fiscal, mesmo o regime contratual. O regime contratual, basicamente, ao dias de hoje, nós temos 150 empresas que têm contratos com o Estado português de regime contratual. 150 empresas. E usufruem, vamos ver, até 20% no crédito de imposto em sede de IRC. 20% com um limite, sem limite de coleta. Portanto, pode usufruir até ao limite da coleta. No comunicado do Conselho de Ministros e de acordo com a própria Conferência de Imprensa, eu consigo perceber que o próprio Ministro das Finanças quer apresentar uma medida sem precedentes. Mas eu não consigo perceber o que é uma medida sem precedentes. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de um crédito de imposto que vai até 20%, com um limite de 70% da coleta. Portanto, não é sem precedentes, porque nós já temos um regime contratual que vai até 100% da coleta. Portanto, não consigo perceber. A mensagem fundamental que interessa passar, que o Ministro das Finanças devia, e que o Governo, em geral, devia passar, devia ser de certeza para o investidor. E a de certeza seria, o mais claro, através de redução de taxa. Não através de mais um regime que vem introduzir um processo muito complicado. E eu já estou a ver que a criação deste Gabinete Fiscal de Apoio ao Investidor Internacional é mais uma estrutura que vem introduzir mais um elemento de complexidade. Aliás, neste comunicado fica transparente que o processo que pode resultar a concessão deste benefício é uma incógnita. Não consigo perceber como é que se conjuga este novo benefício com os outros dois. E a mensagem deveria ser redução de taxa. E já agora, quanto à redução de taxa, também interessa o Governo muito rapidamente clarificar, provavelmente num orçamento retificativo, que apresentará até 30 de maio, interessará clarificar como é que vai ser esta redução de taxa. Porque, de acordo com aquilo que resulta da discussão e, enfim, do que tem sido apresentado em praça pública, é uma redução de taxa a prazo. Ora, quando nós falamos numa redução de taxa a prazo, é o mesmo que nós temos um treinador de futebol com uma equipa de futebol a dizer nós vamos ganhar daqui a 5 anos. Mas mesmo neste caso, Vítor Gaspar veio dizer que para que as empresas beneficiem deste crédito fiscal têm de se candidatar entre 1 de junho e 31 de dezembro. Portanto, fica a ideia de que depois disso mudam as regras outra vez. Não, mas já agora explicar. E porque Como se os investimentos se fizessem em 6 meses. Em 6 meses e as pessoas se Exatamente. vissem e concretizassem o investimento num prazo de 6 meses. Lá está. A razão de ser do investimento ter que ser realizado até ao final do ano, entre maio e o final do ano, é com a duplicação de regimes. Há demasiados regimes. O Governo devia preocupar-se em apresentar uma proposta consistente que cumulasse estes regimes e apresentasse algo visível para o investidor. E algo visível para o investidor passa por algo próximo ou o mais simples possível, que é uma redução de taxa. Henrique Neto, perguntar-lhe também, esta semana, antes de sabermos desta questão do crédito fiscal, há pouco ficámos a saber que as rescisões e os cortes e algumas questões na função pública serão decididas por portaria, ou seja, é uma decisão administrativa e que não vai ao Parlamento. Dá a ideia de alguma alternância, uma má notícia, uma boa notícia, uma má notícia, uma boa notícia. E sempre que há uma boa, está lá Álvaro Santos Pereira. Eu devo até dizer, em relação ainda à conferência de imprensa dos Ministros das Finanças hoje, que a minha reação inicial, no início da legislatura, foi de que este Ministro das Finanças constituía uma certa
novidade positiva, que era ele falar devagarinho, tentar explicar muito bem as coisas. Uma imagem de rigor. E que não era aquele espalhafato típico do político profissional, não é? Que estamos habituados, a manipulação. Mas já Teixeira de Santos já ia um pouco nesse sentido também. Era um estilo diferente. Só que eu hoje tive a clara sensação que o Sr. Ministro das Finanças estava a manipular a informação. Pode ser uma mera impressão, mas já mesmo a parte de mediatização que ele fez, o slogan que lançou e toda a preparação e ignorar o passado, a memória, que este governo não tem, a administração pública perdeu a memória. E este é um problema seríssimo, porque há mudanças permanentes nas direções e perdeu a memória. E o Estado perde a memória. E, portanto, não me admira, como foi dito aqui, que haja programas no terreno e de que os próprios governantes não sabem ou manipulam a sua ignorância, usam a sua ignorância para escamotear isso. E, portanto, eu não sei, quer dizer, por outro lado, naquilo que, quando ao IRC se trata, o próprio Primeiro-Ministro, a partir de Salvo Erro de França, há 2 dias, veio dizer que, sim senhor, precisávamos de uma redução da taxa de IRC, mas que isso teria que fazer por força dos constrangimentos orçamentais em 6 a 7 anos. Portanto, isto é tudo contraditório. As mensagens que vêm do Governo são contraditórias. Eles passam a vida a culpabilizarem-se de que comunicam mal a informação. Mas eu fico sem saber se comunicam mal porque não sabem ou se comunicam mal porque não querem comunicar bem. E eu inclino-me cada vez mais a pensar que é a segunda hipótese que se coloca, não é? E apesar de um cenário de eleições antecipadas ser um cenário que destabiliza, pelo menos aos olhos dos mercados financeiros e daqueles que serão os nossos credores a partir de 2014, Jorge Sampaio terá sido uma das pessoas que no Conselho de Estado mais defendeu esta solução e dizer que não é a morte do artista ou da democracia ou a morte de um país haver eleições antecipadas. Chegou a hora de se pensar mais nesse cenário? Bom, eu acho que nós não devíamos enverdar pelas eleições antecipadas porque, por uma razão que é uma razão estranha no debate político, não tem sido muito referida, que é a contribuição que isso traz para a irresponsabilidade geral em que vivemos na vida política portuguesa. Nós temos um ex-primeiro-ministro que está todos os domingos na televisão a reescrever a história. Que vai para começar, porquê? Porque não deixaram acabar a história, de alguma maneira, ou seja, acabar a legislatura. Eu acho que teria sido útil para o país que o governo do Partido Socialista tivesse acabado a legislatura, para, com bons ou maus resultados, poder ser julgado em toda a sua extensão. Porque agora pode-se dizer tudo, não é? Agora pode-se dizer tudo, quer dizer, pode-se recorrer a história, e o Partido Socialista apresta-se, digamos, e tem vindo a reivindicar eleições antecipadas, na minha estimativa, e eu sou filiado no Partido Socialista, talvez não seja muito popular dizer isto, mas, na minha estimativa, sem a preparação suficiente para enfrentar a crise que não vai desaparecer só porque o erro atual é substituído pelo governo do Partido Socialista. Por todas essas razões, eu acho que é preferível, provavelmente o país corre menos riscos, deixar que a legislatura chegue até ao fim, que este governo seja verdadeiramente responsabilizado por aquilo que acontecer nos 4 anos. Se a economia recuperar, pois será bom para o país e será bom provavelmente para os 2 partidos que estão na coligação. Se não recuperar, será bom para o Partido Socialista e veremos nos outros 4 anos o que vai acontecer. Mas eu, portanto, não sou adepto da substituição antecipada do governo e penso até que o Dr. Jorge Sampaio, se eu bem entendo daquilo que se passou no Conselho de Estado, ele insurgiu-se mais com o comunicado
Da presidência. E o comunicado vosso, isso já agora não perco a ocasião de dar aqui uma nota, porque o vosso jornal traz hoje um texto muito com o qual eu concordo, que é o Conselho de Estado contribuiu muito para isso, que é dar a ideia ao país que os nossos problemas advêm da União Europeia. E que resolvidos os problemas da União Europeia, os nossos problemas estão resolvidos. Os nossos problemas não são resolúveis, podem ser ajudados de alguma maneira, mas não no depende... plano financeiro, no plano dos prazos, no plano dos juros, podem ser ajudados pela União Europeia e é desejável que o sejam. Mas o problema da competitividade da economia portuguesa não vai ser resolvido pela União Europeia e esse é o problema central que nos devia preocupar e para o qual esta ideia peregrina de que a União Europeia só irresponsabiliza os agentes económicos, os políticos e toda a gente em Portugal, e eu acho que este capítulo da responsabilidade é um capítulo muito importante. Guilherme, outra das notas do Ministro das Finanças, se é que se pode chamar nota, é que o fim do programa da Troika, o programa de ajustamento, acaba em 2014. Na sua opinião, acaba em 2014 com ou sem um programa cautelar, que é o que dizem agora as agências de rating e os analistas, que dizem que Portugal sem Troika não vai conseguir um regresso pleno aos mercados e a valores confortáveis? Eu não consigo prever o que é que vai acontecer para o ano, mas consigo antever que provavelmente vamos ter um programa cautelar. Não sei. Há aqui uma incógnita. O que é facto é que nós não somos o mesmo país que era há 2 anos. Curiosamente, esta semana, na segunda-feira, houve uma conferência na reitoria da Universidade de Lisboa precisamente sobre os 2 anos da Troika. Uma conferência organizada... Porque fez 2 anos da Troika justamente na sexta-feira passada. Exatamente, era uma conferência organizada pelo professor Eduardo Vaz Ferreira e, precisamente, houve uma série de painéis que discutiram, precisamente, se Portugal era o mesmo, não é? Se Portugal era o mesmo ao fim de 2 anos. E a verdade é que não é. Nós não somos os mesmos. Em menos de 2 anos, ou em 2 anos, exatamente, conseguimos mudar e em 2 perspectivas. Excessivamente, por um lado, preocupados com a confiança dos mercados, nós corremos o risco de degradar a consistência das instituições. É isso que está em causa. E o papel do Presidente da República é fundamental. A busca de consensos em nome da consistência das instituições é absolutamente fundamental. Nesse sentido, este Conselho de Estado foi um fracasso? Não sei se foi um fracasso, porque eu não sei o conteúdo, mas sei que, enfim, o conteúdo do Conselho de Estado é uma troca de ideias. Portanto, enfim, é um exercício de influência para o Presidente da República, porque, em última instância, a única entidade que tem poder é o Presidente da República. E a mensagem deve ser a busca, precisamente, a busca de consensos e medidas concretas. Ainda pegando nesta questão da busca de consensos e procura de medidas concretas, eu lembro-me da intervenção do Papa Francisco sobre a necessidade de conjugar a justiça social com a austeridade. É fundamental. Isto é importante. Isso passa pela crença nas instituições. Isso era aquele papel que se esperava do CDS, eventualmente, com o seu ADN de democratas cristãos. Ou até do PS, repare. Eu sempre tenho defendido que o PS, em vez de lutar contra a austeridade, deveria lutar contra a justiça da distribuição dos sacrifícios, que era, do ponto de vista social, muito mais útil e do ponto de vista político, muito mais eficaz. Sim, a eficácia do Partido Socialista, Guilherme, está longe de ser comprovada, até pelos resultados das sondagens. É quase difícil não se ter maioria absoluta com um povo tão descontente como é o povo português. O descontentamento vira a população mais à esquerda. Pois viraria, mas o Partido Socialista não tem. Não tem esta maioria. Como, aliás, os outros partidos da esquerda ou da extrema-esquerda não têm tido. Há só uma nota, que se você me permite ainda, em relação às propostas que foram feitas hoje, porque houve uma coincidência grande de instituições internacionais que publicaram relatórios ou comentaram a situação portuguesa e todas identificaram os mesmos problemas na economia portuguesa. O problema da justiça, o problema da burocracia, o problema do tempo necessário para os projetos avançarem de investimento, que não tem que ver com tudo coisas que não são aquelas em que nós estamos a falar e que dependem do Estado. Não dependem das empresas, pelo contrário, as empresas são vítimas disso,
nem das instituições, no fundo, o que está a defender era que o Estado fosse mais liberal. E estão identificadas. E era importante que o Governo dissesse sobre as coisas que os estrangeiros acham que são problemas para o seu investimento em Portugal, tivesse uma palavra, mas não tem. Hoje ainda, só para terminar, hoje ainda foram apresentados, isto vale o que vale, mas é indicativo, foram apresentados os resultados trimestrais da Vista Alegre, que um prejuízo substancial. Quando no trimestre anterior tinha tido um resultado pequeno, mas um resultado positivo. E a justificação para os prejuízos que foram dada pelo Conselho de Administração para os prejuízos da Vista Alegre foi os custos da energia, do gás e da eletricidade. O que é um fator de grande preocupação de setores variados da indústria nacional. Guilherme. Também sobre isso nada é dito. Guilherme, um minutinho. Não, mas e tentando conjugar estas ideias, mesmo estas medidas para o investidor. O investidor, eu penso que o Governo olha para um investidor como se fosse um produtor de automóveis, a indústria de automóvel. De facto, a indústria de automóvel procura benefícios fiscais. Quando vem para cá, a indústria de automóvel procura. Ótimo. Agora, ótimo. Agora, o investidor o investidor médio não é o investidor, não é a indústria automóvel. É o investidor na informática, por exemplo, nas novas tecnologias. E o investidor na informática, nas novas tecnologias, para estar situado e para vir situar-se no território português, não procura medidas de incentivo fiscal. Procura formação, cultura, ciência. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de mais medidas fiscais. Nós precisamos de uma intervenção do Estado que seja útil e que seja reprodutiva. E as medidas fiscais não são reprodutivas. Guilherme, muito obrigada. Henrique, muito obrigada. Guilherme de Oliveira Martins e Henrique Neto a comentarem este pacote de medidas anunciado há pouco pelo Ministro das Finanças e também pelo Ministro da Economia. Fazemos aqui uma curta pausa, não saia daí.